Bom dia, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Estamos aqui para a nossa aula número 31, onde veremos os mecanismos de coesão na argumentação. Então, é um assunto de extrema importância que vamos trabalhar no dia de hoje. O objetivo é empregar os mecanismos de coesão na argumentação. Veremos especificamente na introdução, que é a parte ali, né, da introdução da sua redação, e no desenvolvimento. Deixaremos a parte da proposta de intervenção para uma próxima aula. Vamos lá. Uma breve revisão da nossa aula anterior. Se estamos falando de coesão, precisamos entender, né, o que é coesão. Isso eu acredito que ficou bem claro na aula anterior, onde nós falamos que a coesão é o mecanismo linguístico utilizado para estabelecer a ligação entre as frases, entre as palavras de um texto. Vemos o exemplo lá da foto de dois muros, né? Quando a redação está bem coesa, é como esse muro da esquerda, bem alinhado, ali o rejunte, a liga está perfeito, o muro está bem esticado ali, bem organizado os blocos. E assim também é na redação. Os blocos estão bem organizados, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Dentro dos parágrafos também se vê a organização, os elementos, as palavras, os períodos bem coesos ali, ligados pelos elementos de coesão. Enquanto do lado de cá, do lado direito, a gente se observa uma redação, né, totalmente desestruturada. Falamos da diferença entre coesão e coerência, né? A coesão está ligada à articulação das ideias presentes no texto, ou seja, é como eu ligo as ideias, as frases, como eu ligo o período, os parágrafos, e a coerência está relacionada ao sentido, à questão lógica das ideias. Então, são dois elementos importantíssimos para que você possa ter uma redação boa. Falamos ainda da coesão referencial e sequencial. A referencial, na realidade, nós fizemos um breve resumo, falando da importância dos elementos anafóricos, catafóricos, são aqueles elementos de retomada, né? Enfatizamos bastante que é nesse, nessa, nisso, isso, essa, além disso, tudo referindo-se àquilo que nós já mencionamos, tá, ok? É o mais empregado na redação. E falamos da coesão sequencial. Eu deixei as aulas aí como referência para que você possa retomar lá, né, e dar uma revisada. Mas dos elementos aí de coesão referente ao aspecto sequencial, nós falamos da adição, da inclusão, falamos da oposição, da afirmação, exclusão, explicação, conclusão e continuação. Eu até disse que existe dentro do bloco reforço um compêndio maior ali de elementos de coesão que você pode estar também consultando. Bom, e por último, eu não poderia deixar de revisar e trazer a nossa aula de hoje a observação sobre os elementos interparágrafos, né, que são esses aqui mais em roxo e lilás da nossa redação, diante desse cenário. Por outro lado, portanto, esses elementos são responsáveis por iniciar o parágrafo, lembrando que ele inicia retomando o parágrafo anterior, diante desse cenário, do cenário que foi dito no parágrafo anterior. Por outro lado, retomando o lado oposto ao que foi dito no parágrafo anterior e, portanto, fazendo um resumo ou uma finalização, uma conclusão daquilo que foi dito na redação. E os elementos de coesão em azul são aqueles que vão estar ligando os parágrafos, né? Ou melhor, os períodos dentro do parágrafo. Então, esse, entretanto, sempre retomando o período, a frase anterior, para dar a sequência, fazendo a ligação. Então, esses elementos interparágrafos e intraparágrafos têm que ser usados de forma expressiva para que você possa pontuar a nota máxima ali na redação. No nosso caso, tem valido 5 scores e no Enem a validade são de 200 scores. Continuando aqui, a análise das redações, então, vamos ver como é que tem sido empregados elementos de coesão dentro da redação. Peguei aqui algumas redações da A5, né, com relação à introdução de início. Observe, Érico Veríssimo diz: felicidade é a certeza de que nossa vida não está se passando inutilmente. Eu coloquei aqui, né, em roxo, em lilás,
a observação que poderia ser empregado ali um elemento de coesão interparágrafo. Porque se ele está fazendo uma citação, ele poderia, segundo Érico Veríssimo, conforme Érico Veríssimo, então poderia ter aproveitado aqui para citar, para mencionar um conectivo ali interparágrafo. Isso é muito importante, pessoal. Eu ressalto que na nossa redação, o avaliador, na competência 4, para que você pontue a nota máxima, precisa haver pelo menos, nos 4 parágrafos ali da sua redação, né? Dos 4, tem que ter pelo menos 2 parágrafos iniciados por um elemento de coesão interfrásica. Então, por isso que a gente fala, sempre que possível, né, empregue o elemento de coesão interfrásica. Tem que ter dos 4, né, pelo menos 2. Geralmente, o aluno já coloca na conclusão, portanto, então, nos outros 3 parágrafos, tem que ter pelo menos 1. Tá certo? Isso com relação aos elementos interparágrafos, tá certo? Observe que aqui na introdução geralmente não se usa porque você está iniciando a redação, né? Você não faz retomada nenhuma. Mas aqui ele poderia ter usado segundo, conforme. Já há ali indícios de um emprego expressivo. Observe, ele já usa o apesar disso e usa outro assim. Isso são intraparágrafos. Ele poderia ter usado aqui, né? Iniciando o parágrafo dele, o segundo, conforme Érico Veríssimo. Tá certo? Então, na introdução, geralmente não se usa, mas quando tiver oportunidade, faça o uso, faça o emprego, tá certo? Para que você possa fechar tranquilo a competência 5 aí com a nota máxima. Então, ele coloca, né, a citação aí do Érico Veríssimo. Apesar disso, grande parte das pessoas resume o sentimento a uma palavra, dinheiro. Outro sim, então, muito bem empregado aí os elementos de coesão intraparágrafos. Com relação aos elementos intraparágrafos, é necessário que se haja pelo menos 2 a 3 elementos intraparágrafos em cada parágrafo, ou seja, tem que haver um uso expressivo desses elementos em cada parágrafo, seja na introdução, seja nos parágrafos de desenvolvimento, na conclusão. Pelo menos 2 elementos. Na proposta de intervenção, nós vamos ver posteriormente, mas fica fácil, né? Você já vai usar o a fim de, já vai usar o por meio de, então fica fácil. Mas aqui na introdução e desenvolvimento, a gente precisa estar atento para não passar batido. Aqui, ó, é visível que, lembrando que essas introduções precisam ser utilizadas, empregadas as estratégias argumentativas. Naquela primeira frase, usou uma citação. Aqui está usando uma declaração inicial. É visível que, na sociedade contemporânea, a felicidade está altamente ligada ao consumo, dinheiro e artigos de luxo. Então, está fazendo uma declaração inicial, afirmando que é visível isso na sociedade. Então, é uma estratégia, né, que, na ausência de uma alusão histórica, na ausência de uma citação, que são as 2 estratégias que mais têm levado a nota 1000, não consegui me lembrar, o tema não encaixou ali naquelas que eu conheço, nas citações, nas alusões históricas que eu conheço, então faz uma declaração inicial, é visível que, tá certo? É fundamental, é indubitável, né? Lembrando que se você usar na introdução essas expressões, não utilize depois nos demais parágrafos. Então, usa aqui uma ideia de oposição. Ó. Entretanto, essa felicidade capitalista é uma grande ilusão. Bens materiais podem fazer... Aqui poderia, além disso, bens materiais podem fazer uma pessoa feliz por um momento, porém, não conseguirá. Então, aqui caberia o além disso também. Com isso em mente, então, há aqui, né, um conectivo fazendo a finalização. Então, lembrando que essa estrutura aqui precisa, no parágrafo, ter o uso expressivo de elementos coesivos. Então, observe aqui, poderia ter feito a introdução ali também por um elemento de coesão. Segundo o filósofo, esse aluno já usou, tá certo? Segundo o filósofo polonês, a sociedade, aqui houve um erro, né? Até aproveito para falar, você que está fazendo aí no AVA, né? Cuidado com o espaçamento, cuidado, né, com as palavras ali na hora de colocar, para que não haja esse descuido, né? E às vezes digita uma palavra a mais, dá um espaçamento a mais, então faça com bastante atenção, cuidado, né? Não pode haver cópia dos textos motivadores, nem cópia, né? Plágio de elementos
aí de outros textos. Então, tome cuidado para que o texto fique realmente bem montado. E por isso deve ser feita a revisão. Então, por vezes, o aluno ali faz a redação no Word, depois copia e cola, e às vezes cola mais de uma vez, então fica repetido ali o parágrafo. Então, esteja atento, aluno, para que não ocorra isso. Atrelado a isso, observe que nesse parágrafo, né, o aluno começou com o segundo, ainda bem, porque ele só usou atrelado a isso. Mas ele usou é notório que, é uma estrutura, como eu disse para vocês, muito bem vista, porque ela introduz o que é notório, que é a felicidade. Então, é notório, vem logo em seguida uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, dando a ênfase, essa estrutura ela é muito importante. Esse fator implica, então, aqui também há um elemento de anafórico, né, que faz a retomada. Esse fator implica diretamente na dificuldade em encontrar a verdadeira felicidade. Então, continuando aí, o Wellington Nogueira, fundador da Doutores da Alegria, afirma que a felicidade é construída pelos desafios que você vence. O dinheiro traz inúmeros fatores que podem ser apresentados de maneira tanto positiva quanto negativa. É preciso ter um grande autoconhecimento e controle para poder saber administrar os gastos e os monetários. Observe aqui, pessoal, ficou faltando o emprego expressivo dos elementos de coesão. Eu até sublinhei aqui, né? Aqui é uma conjunção integrante, aqui é um pronome relativo, aqui é uma tanto quanto, né? Está dando a comparação, mas os elementos que ligam os períodos. Observa, terminou o primeiro período, iniciou o segundo, terminou o segundo, iniciou o terceiro. Não houve um emprego expressivo dos elementos de coesão. Então, ele poderia, a felicidade é construída pelos desafios que você conhece. Entretanto, o dinheiro traz inúmeros fatores que podem ser apresentados de maneiras tanto positiva quanto negativa. Com isso, é preciso ter um grande... Então, pode empregar esses elementos. Com isso, entretanto, não só, mas também faça o emprego, né, de forma expressiva desses elementos de coesão. Então, estou marcando aqui espaços que poderiam ter sido empregados de forma, segundo o Wellington Nogueira, poderia ter sido empregado de forma tranquila. Depois, o vício em gastar, popularmente conhecido como consumismo, é um dos maiores resultados negativos que as economias podem trazer. O gasto faltou aqui, ó. Tá certo? Faltou aqui. Ademais, o gasto desenfreado pode resultar, né? Com isso, o gasto... Então, há os elementos aqui, você pode, de acordo com a sua intencionalidade discursiva, dar ideia de adição, dar ideia de oposição, tá certo? Entretanto, o gasto desenfreado pode resultar, poderia aqui ser uma oposição, ok? Então, é importante que o aluno esteja atento. Em contrapartida, aqui, ó, nós já estamos no desenvolvimento, isso que eu queria ressaltar, né? Então, no desenvolvimento, é importantíssimo que o aluno empregue os elementos de coesão interfrásica, né? Interparágrafos, que seriam esses elementos aqui que introduz o parágrafo. E é importante que esses elementos retomem um parágrafo anterior, como nós vimos ali naquele modelo. Então, em contrapartida, está retomando o parágrafo anterior, tá certo? Então, é importantíssimo isso. Ao entrar na internet buscando algo para se sentir feliz, damos de cara com pessoas mostrando as suas felicidades o tempo todo. Mas o que muitos não percebem é que essas pessoas também têm momentos tristes. Olha aí, momentos tristes. Então, faltou aqui a concordância. Aqui o tem também pessoas no plural, né? Tem que ter o acento circunflexo. E querem mostrar para os outros apenas momentos de alegria. Então, olha aqui, ó, não há... Tem que ter pelo menos 2 elementos de coesão empregados. Aqui não houve, né, o elemento de coesão interparágrafo. Então, essas orações reduzidas de infinitivo, gerúndio, tá ok? Isso omite o elemento de coesão. Então, quando eu uso a forma nominal, infinitivo, gerúndio, particípio, geralmente não aparece conectivo. Então, aluno, você precisa estar atento a isso. Falta aqui, ó. Nesse contexto, ao entrar na internet buscando algo, então faltou nesse contexto aqui, tá certo? Para que possa realmente apresentar os elementos interparágrafos. Vamos a outra redação aqui no desenvolvimento. Entretanto,
Cada pessoa tem seus objetivos e para cada um há uma felicidade diferente. Ser feliz para um adulto, com certeza, não é o mesmo para um adolescente. Para muitos, a felicidade se vem, né? Outra expressão é se vem, né? É obtida com os bens materiais, e para outros, basta alguns momentos com os amigos ou família. Então, é importante usar com propriedade ali também o vocabulário, né? Adequado. Aqui o entretanto, tá ok, sem problema algum, apresentou ali o elemento de coesão interparável, mas houve a dificuldade aqui, ó. A gente observa que não há presença, né? Que poderia, né? Entretanto, ele já usou aqui, ó. Entretanto, cada pessoa tem seus objetivos e para cada um a felicidade diferente. Além disso, ser feliz para um adulto, com certeza não é o mesmo. Então, usem esses elementos, além disso, com isso, dessa forma, tá ok? Para que você possa realmente deixar marcado de forma expressiva os elementos de coesão interfrase. Mais um aqui, ó. Assim, é válido ressaltar que as propagandas de produtos, ao invés de mostrar seus benefícios e características funcionais, passam uma imagem que a felicidade será atingida após adquirir o produto. Por exemplo, as propagandas do novo iPhone, o modelo de carro mais moderno e entre outros, mostram pessoas alegres após a compra do bem material. Observem aqui que nós estamos usando o assim e o por exemplo. O assim é um elemento de coesão interparágrafo, mas ele pode ser, aliás, ele é intraparágrafo, mas pode ser também usado como interparágrafo, ou seja, quando nós estamos falando intraparágrafo, é para usar ligando os períodos dentro do parágrafo. Quando nós estamos falando interparágrafo, né, que é o roxinho, estamos falando para retomar o parágrafo. Se você usa o assim aqui, depois fica inadequado você repetir ele dentro do parágrafo. Então, o assim, o com isso, o além disso, o ademais, eles são muito bem empregados. Como você tem que empregá-los já de forma expressiva dentro do parágrafo, então deixe o interparágrafo para nesse contexto, né, nessa perspectiva, ok? Você pode aqui empregar e deixar o assim para facilitar. Aqui, ó, observe que só houve um por exemplo. Então, outra coisa também, muitos alunos estão escrevendo períodos longos. E observe para você ver, ó, 1, 2, 3, 4 linhas esse período. E aí, como é um período longo, só houve aqui o uso de um elemento de coesão intraparável. Então, façam períodos mais curtos, usem esses elementos para fazer a conexão, para fazer a ligação, né? E dar uma elegância aí no seu texto. Lembrando que essa estrutura já pode ser levada por você, né? Na sua mente, aí, você treinando, já estabelecendo aí esses elementos, sempre escrevendo, insistindo, né? Nessa questão da reescrita, você vai conseguir já memorizar esses elementos e poder escrever. Então, além disso, como eu disse, pode ser usado aqui também, né? Mas aqui ele usou o porém e o então. Então, observem que ficou adequado. Muitas vezes o que acontece é que o aluno usa aqui e depois usa dentro do parágrafo com o mesmo conectivo. Então, esse conectivo ele é considerado, né, importante, o uso expressivo, sem haver, contudo, a repetição. Por isso, nós vimos vários ali, né? Adição, oposição, eu não dei um só, eu apresentei vários. Por quê? Se você quer dar outra ideia de adição, não use o mesmo conectivo, use o conectivo similar, equivalente, para poder fazer a sua redação. Então, porém, esses aplicativos mostram a vida desejada, idealizada e perfeita, desejada pelo usuário, não a realidade vivida no seu dia a dia. Muito bom aqui, ó, não há mais hífen, né, no dia a dia. Então, não consegue se comparar a sua vida com a de outro pelo Instagram. Então, que bateu muito nisso, né, que a mídia, né, a questão das redes sociais passa uma falsa impressão de felicidade. Isso ficou bem claro no texto, né? Muitos alunos escreveram. E é isso mesmo, a gente não pode se guiar pelas redes sociais, né? Para que você aí, aluno, não fique aí com baixa autoestima. Odiernamente, né? Então, esses exemplos, né? Na atualidade, contemporaneamente. Então, esses advérbios que indicam tempo, a gente precisa estar atento porque eles não fazem retomada. Então, por isso que tem sido solicitado, né? Até os próprios professores ali que fazem parte da banca do Enem,
tem comentado muito sobre isso, atualmente, na atualidade. Então, esses elementos, né, eles apenas situam no espaço. Podem ser empregados, sim, com certeza. São conectivos, sim. Dão a ideia de limitação ali do tempo, do espaço, situam, proporcionam coesão. Porém, como a gente sempre tem insistido, esses elementos eles não retomam o parágrafo anterior. Então, primeiramente, em segundo lugar, então não retomam. Então, é interessante que você utilize elementos dessa forma, nesse contexto, que retomam o parágrafo anterior. Aqui, tal procura, muito bem empregado, né, o elemento é de retomada, né, tal procura. Isso se deve aqui também, o isso, o ela, né, que faz menção aqui a felicidade. Então, é importante o emprego expressivo desses elementos dentro do parágrafo. Bom, de forma diversa a esse fato, olha que bacana, montou ali todo um estilo, né, de coesão, retomando o parágrafo anterior. De forma adversa a esse fato, qual fato? Ao fato que foi dito no parágrafo anterior. Essa objeção será relacionada à idealização. Então, essa também retomando, né? Isto é, então aqui, né, de realce, de explicação, o isso, além disso, tá vendo? Então, o aluno que usa o além disso aqui fica repetido. Então, isso, ó, isso, então procure trocar, né? Dessa forma, exemplifica a cultura, né? Poderia ter usado dessa forma aqui. Bom, continuando. Em primeiro lugar, obviamente, por isso, então, essa questão também, né? Que dá uma enumeração. Em primeiro lugar, em segundo lugar, é válido. Bom, desde que você deixe registrado 2 elementos, né? Interparáveis. Então, é importante, você que nada impediria de você, aluno, começar nesse contexto. Cabe destacar, em primeiro lugar, que nem sempre o que vemos nas mídias sociais, então você pode, essas expressões cabe ressaltar, nesse contexto, cabe ressaltar em primeiro lugar. Então, dá para você continuar usando essa questão de uma enumeração, que é uma estratégia argumentativa também, mas sem perder, contudo, o foco de introduzir o parágrafo usando, empregando esses elementos de coesão interparágrafos. Bom, agora eu trouxe uma redação nota 1000 para mostrar para você, né, como têm sido empregados elementos de coesão. Então, observa que ele começa ao longo do processo de formação do Estado brasileiro do século XVI ao XXI. Observe que aqui é uma introdução, então é aquilo que eu disse para vocês, a introdução nem sempre precisa, né, ser empregado esse elemento, é aquele empregou temporal, né, não deixa de ser, de se estabelecer, né, uma coesão. Contudo, nos parágrafos do desenvolvimento, evitem esses advérbios, essas locuções adverbiais, né, de tempo, para introduzir o parágrafo. Aqui ele poderia, né? Entretanto, a mulher, ou nesse contexto, a mulher avisa, faltou aqui, né? Aqui poderia sim ter empregado um elemento de coesão. Com isso, tá certo? Ah, professor, mas a redação nota 1000 não colocou, tá vendo? É isso que eu digo para você, aluno. Você pode colocar para garantir. Não estou dizendo que se não aparecer, né, até o professor considerou ao longo com isso, né, seja. Ó. Então, observa-se também os elementos dentro ali do parágrafo. A redação está bem coesa, ele trouxe uma alusão histórica, isso já ressalta bem a redação. Agora, por que eu estou falando? Para que você possa estar atento. Porque é para você garantir. Lembrando que a redação ela é corrigida por 3 avaliadores, né? Então, são 3 notas e dali se pega a média. Então, o professor mais rigoroso, que esteja atento a esses detalhes, que é regra, né? Ter pelo menos 2 elementos interparágrafo e ter pelo menos de 2 a 3 intraparágrafos, ele vai ser mais exigente. Aqui ele considerou isso, obviamente na introdução, como eu disse, não exige-se muito o interparágrafo, ele usou o seja, fez ali um plano de desenvolvimento muito bom, então uma redação brilhante essa, que pode ser aqui, observa agora, ó, de acordo com, de maneira análoga, desse modo, no desenvolvimento ele já deixou, é indubitável que, ele já montou aquela estrutura, como eu disse para vocês, é indubitável que essa subjetividade é importante, né, que você coloque na sua redação desse modo. Então, esses elementos aqui, tá certo? São elementos importantíssimos para que você mantenha aí
uma nota alta na competência 4. Então, ele colocou, de acordo com Aristóteles, então, ele no primeiro parágrafo, que é o introdutório, ele fez uma alusão histórica. Agora, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, né, o segundo parágrafo da sua redação, ele traz uma citação. Então, essas estratégias precisam ser empregadas. Eu tenho sentido muita falta, aluno, na redação, o emprego dessas estratégias que estão ali na nota de aula 1. Observe ali, esteja realmente atento a essas estratégias para que você possa empregar, né? Não é empregar de maneira também, muitos alunos pondo várias citações e não traz a argumentação. A citação é apenas para introduzir, e você tem que explorar a sua redação, sua argumentação. Uma redação com muita citação, sem argumentação, ela fica também precária. Então, ele traz aqui, ó, de maneira análoga, olha, ele cita Aristóteles e aí fala de maneira análoga, então, ou seja, vai expor toda a sua argumentação com base em Aristóteles, mas trazendo coisas pessoais, trazendo um repertório sociocultural, ele traz a Lei Maria da Penha. Então, isso é muito importante, aluno, você empregar, seja o artigo da Constituição, seja no seu texto ali da citação, essa questão do repertório sociocultural, onde você mostra que você tem conhecimento, tem uma visão de mundo. Depois a outra. Outro, sim, trouxe o elemento interparágrafo, tá certo? Segundo Durkheim, traz mais uma citação, mas seguindo essa linha de pensamento, ou seja, ele não traz apenas a citação, ele argumenta em cima dessa citação que ele trouxe. Então, essa independência sua na sua argumentação é muito importante. Assim, lembrando que aqui fica muito claro, né, a estratégia argumentativa dele, que foi uma citação, ele traz um aprofundamento, explorando, né, a sua argumentação, tá certo? Falando da questão da teoria do sociólogo, né? Falando daquilo que é a compreensão dessa citação, e aí ele faz a fechamento. Então, nada mais é aqui que o quê? O TAF, tópico frasal, aprofundamento e fechamento. Então, essa estrutura na redação é importantíssima. Bom, aluno, teve ali a conclusão dele, mas eu não coloquei, porque nós vamos fazer o emprego dos elementos de coesão dentro ali da proposta de intervenção. Nossa aula está chegando ao fim, nós temos aí a atividade 10, que se encerra agora no dia 28, tá certo? Eu peço que todos façam a reescrita da 4. Logo em seguida, nós abriremos a reescrita da 5, que vamos fazer a entrega esta semana e a disponibilização também no AVO. E vamos também abrir uma atividade prática para que você possa trabalhar os elementos de coesão, identificá-los ali no texto, para que você possa também montar a proposta de intervenção, utilizar as estratégias argumentativas. Todos esses aspectos eu tenho sentido, como eu disse, falta na redação. Eu peço que você esteja atento. É importante que o aluno continue nessa reescrita, a fim de poder aperfeiçoar, né, o seu texto e poder estar preparado não só para a nossa A6, que irá agora em agosto, como também para a nossa prova do PAS 1. Desejo a vocês, né, bons estudos, uma semana abençoada. Mais uma vez, muito obrigado.